Atenção, tudo bem com vocês? Aqui é teu irmão Júlio Aparecido. Estou aqui para estar gravando mais uma live, essa live de quarta-feira, que eu creio que vai estar edificando a sua vida. E como o nosso lema é sozinho não, né, eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, com muita experiência, né, nesse tema, que é a irmã Maria Inês e a irmã Josi, tá bom? Então, Maria Inês, dá um alô o pessoal que está em casa assistindo essa live. Boa noite, família Redenção. É um prazer estar aqui, né, nessa noite, né, falando sobre aquilo que vai edificar nossas vidas, já edificou a nossa vida, já falou muito conosco. Então é um prazer estar aqui para mais uma live, né, essa noite com os irmãos. Irmã Josi. A paz do Senhor, família. É um prazer muito grande mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Falar sobre paternidade curada, uma palavra muito forte aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus possa te alcançar nessa noite. E que tudo que nós formos falar aqui seja algo que venha acrescentar a tua vida. Amém. Então, como a irmã Josi já falou, a gente vai estar falando paternidade curada. Né? Isso aí é um tema muito forte, porque se eu for lembrar a minha infância, né, eu fui criado só pela minha mãe, eu não tive pai. Então, eu não tive o exemplo de pai. Então, quer dizer, aquilo dali mexe com a gente, porque eu nunca tive um pai que foi assinar um boletim na escola, foi numa reunião escolar, né? E às vezes isso deixa uma ferida. Uma criança vai crescendo e com aquela mágoa, aquela tristeza, vê todos os coleguinhas tudo com o pai e se você é o único que o teu pai não está ali. Então, quer dizer, a gente precisa ser curado disso. Então, eu louvo o nome do Senhor porque eu fui curado disso. Mas eu fui curado depois de grande, né? Mas isso quase atrapalhou a minha vida, né? A questão de ter um pai, quer dizer, não ter um pai, né? Uma ausência de um pai. Então, eu não tive pai, né? Então, eu quero aqui compartilhar o que é paternidade. Paternidade é a condição ou papel de ser pai, envolvendo responsabilidade, cuidado e apoio ao desenvolvimento dos filhos. Então, é muito importante o papel do pai no desenvolvimento dos filhos. Às vezes, os filhos não desenvolvem porque não teve aquele cuidado, né? Aquele encorajamento do pai, aquela proteção. Quantas crianças que às vezes é muito tímida, muito na dela, porque não teve aquele pai, né, para mostrar para ela, não, tu tem que ser assim, tem que se comportar assim. Mas eu quero saber um pouquinho de vocês. Eu sou uma pessoa que eu não tive pai, só fui criado pela mãe. E você, Maria Inês? Fala um pouquinho sobre a respeito de paternidade. Eu tive um pai, né, dentro da minha casa, minha mãe e meu pai, casados, mas o meu pai, ele era um pouco omisso, né, e a minha mãe muito rígida. Então, tudo que ela falava era lei, né? Então, assim, a gente cresceu mais naquela de mãe, né? De mãe rígida, muito rígida, às vezes até um pouco agressiva, né? E o meu pai, me lembro que ele ficava calado com um palito na boca e não falava nada, e ela fazia o que ela tinha que fazer, ela que determinava, né? Então ele trabalhava, ele chegava em casa, ele era presente, ele às vezes saía com a gente, dava uma volta, mas na questão de autoridade, era ela que tinha mais autoridade sobre nós, né? Então, no caso, ele era um pai ausente. É um pai, posso dizer assim, um pai ausente nessa questão de administrar, de disciplinar, de tudo, né? Ela que mais fazia isso de uma forma muito, muito rígida mesmo, muito até agressiva, né? Então, a gente tem essa dificuldade, está presente, mas você não tem a proteção, né? A proteção daquela mãe que era
né, um pouco descompensada, às vezes, no falar, no agir, no tratar, né, no disciplinar, né, era muito agressiva fisicamente, né, ela quando disciplinava, ela batia muito, às vezes, tampava o que tinha aqui na mão. Então, assim, eu tive essa dificuldade, né, dentro de casa, porque essa proteção, ela falhou, né? E aí a gente vai crescendo com essas feridas, com essa ausência da proteção. É você que tem que se proteger, é você protegendo o irmão, é você cuidando de um irmão, é você protegendo o irmão daquela agressividade da mãe e tudo, né? Então isso às vezes permeia até hoje, né? Quando eu tenho que, às vezes, entrar num pouco de uma terapia para poder tirar esse papel até de mim. Então faltou um posicionamento do teu pai. Faltou um posicionamento dele. Entendi. E você, Josi? Conta um pouquinho aí sobre paternidade. Gente, o meu pai, super pai. Pai de 6 filhos, nunca deixou faltar nada pra gente. Nunca. Trabalhava de manhã até a noite. Muitas das vezes a gente não via o nosso pai. Mas sabe aquele pai presente? Aquele pai que trabalhava muito, mas um dia que tinha de folga, saía com os filhos, levava os filhos para passear. Aquele pai que aconselhava, aquele pai que está sempre perto, ensinando o que era certo, o que era errado. Um pai que nunca encostou um dedo nos filhos. Meu pai contava que apanhava muito do meu avô. E o meu pai tinha vontade de estudar, mas por trabalhar na roça, e o meu avô achava que o homem não precisava estudar. Então, meu pai nunca teve acesso ao ensino, ao estudo, mas tudo que o meu pai não teve, ele deu pra gente. Tipo, apanhava muito do pai, nunca encostou o dedo na gente. Incentivava a gente a estudar, incentiva até hoje. Então, meu pai foi um pai assim, trabalhava muito, ralava muito, 6 filhos, né? Para não deixar faltar nada para os filhos, mas era aquele pai que quando estava o tempo muito quente, eu falo que há uns anos atrás, sorvete era coisa para gente rica. Mas como meu pai trabalhava em padaria, meu pai falava assim, amanhã à noite eu vou trazer sorvete, que é calorzão, verãozão. A gente ficava, os filhos tudo esperando meu pai chegar do trabalho, cheio de sono, para poder comer o sorvete que meu pai fazia. Páscoa, eu lembro. Meu pai comprava uns ovinhos de um ovo de Páscoa que vinha dentro de uma caixinha assim, para cada filho. Então, meu pai, um baita pai. Que benção. Tá vendo? Olha só. Aqui a gente tem 3 exemplos de filho. Um que não teve o pai presente, outro que teve pai, mas foi ausente, e um outro exemplo que teve um pai presente. Agora qual dos filhos você é? Qual dos filhos? Porque independente de qual filho você seja, eu creio que essa palavra ela vai ao teu encontro. Amém? Amém. Vamos estar lendo o nosso texto, que se encontra no Evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 24. E desde já, enquanto que a gente vai estar lendo, não deixa de deixar o seu like, compartilha com o máximo de pessoas, pega esse conteúdo, vai lá, aquela pessoa que talvez não teve um pai, aquela que teve o pai ausente, ou que o pai até presente, vai lá, compartilha com essa pessoa, que eu tenho certeza que essa mensagem vai edificar a vida dela da forma que está edificando a sua vida. Tá bom? Então vamos lá, Lucas 15, versículo 11 ao 24. E diz assim, ó. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe
e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra, e começou a padecer necessidade. E foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual enviou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e veste, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Amém. Então é uma passagem bem conhecida do filho pródigo. Como a gente aqui falou aqui, são 3 exemplos de filho. E aqui é um filho que vivia na casa do pai, tinha um pai presente ali. Agora eu não sei, né, como é que era o convívio dele com o pai, mas tinha um pai ali com ele, do lado, mas decidiu sair da casa do pai. Simplesmente quis viver uma vida longe do pai. E a pergunta que eu quero fazer aqui para vocês é o seguinte: o que fez o filho pródigo sair da casa do pai? Quem consegue compartilhar algo? O que pode ter acontecido? O que fez ele sair da casa do pai? Eu penso que, assim, ele tinha tudo, ele tinha um pai, mas a insatisfação, até mesmo a soberba, né? Porque ele não quis ficar debaixo da vigilância do pai, da disciplina do pai, né? Eu às vezes, quando penso nessa passagem, eu vejo que houve, né, dentro dele, aquilo ali não bastava, né? A casa, o convívio ali com os irmãos, trabalhar para o pai, não estava servindo mais para ele, não estava dando a ele aquilo que ele achava que precisava, né? Então ele estava na casa do pai, né, fazia as coisas do pai, mas ele se sentiu insatisfeito, ele se sentiu não quero mais isso, aquela soberba mesmo, aquela indisciplina, né? Você não querer ser disciplinado, porque quando você está na casa do pai, você precisa, né, ser disciplinado, e ele, nessa soberba, nessa desobediência, ele pegou, não, me dá tudo que eu vou dirigir, eu sei, né, fazer, eu vou fazer, eu sei fazer e eu quero mais, né? E assim ele foi nessa direção. Eu penso que foi mais ou menos nessa direção. Ele foi, né, nessa direção. Então, assim, às vezes a gente precisa tomar cuidado com essa insatisfação, com essa, isso aqui não me basta, isso aqui não, entendeu? A rotina,
né? Tem gente que não gosta de rotina, então não gosta de disciplina, né? E os filhos, muitas das vezes, acontece isso, né? Principalmente assim, quando a gente vai crescendo, na adolescência, às vezes eu não quero arrumar uma cozinha, eu não quero arrumar a cama, eu não quero tomar banho, aquela hora que você, né? Então, assim, essa insatisfação com o pai, aquela dificuldade dele de se manter ali, né? É o problema da desobediência para mim. Interessante. O que tu tá querendo trazer é que o filho não queria mais se submeter às autoridades do pai. E realmente, isso às vezes é um motivo. Ela não quer se submeter mais à autoridade, porque na casa do pai tem regra, tem disciplina. Então ele fala, poxa, não quero viver debaixo dessa autoridade. E muito acaba fazendo isso, saindo da casa do pai, achando que ele agora não tem ninguém que me manda, ninguém que vai me disciplinar. Aí acaba saindo da casa do pai. Verdade. E você, Josi? Fala um pouquinho. O que tu acha que fez o filho pródigo sair da casa do pai? Eu também concordo com uma parte do que ela falou, né? A rebeldia. Mas também, eu penso também por outro lado. Esse filho, ele queria conhecer o mundo. Sim. Ele queria conhecer como eram as coisas, longe do cuidado do pai. Ele queria conhecer o que muitos lá fora querem conhecer. Ele foi criado junto com o pai, ele teve o tempo todo aos cuidados do pai, mas como falou, ele era o filho mais novo, ele não tinha experiência. Mas ele achou que tinha. Ele achou que tinha já experiência, já podia se cuidar sozinho, então ele pediu a herança do pai, ele achou que ele poderia, né, ser absoluto, fazer tudo, administrar aquilo que o pai sabia administrar. E o bacana disso tudo é o amor desse pai, que ele liberou o filho. Quer ir, filho? Então vai. Então, eu vejo que é um deslumbre do filho. Ele ficou o tempo inteiro ao cuidados do pai. Ele o tempo todo estava ali. O pai estava cuidando, o pai estava olhando, o pai estava dirigindo, o pai estava dando direcionamento. E uma hora ele achou que ele já estava bem. Eu já estou bem. Como acontece, né, com muitos jovens. Eu digo jovens, mas isso foi com qualquer idade. Isso é qualquer idade. Que chega um certo tempo que acha que já está bem. Não, é o seguinte, eu quero conhecer o mundo. Eu já trago para o lado espiritual, já trago para o lado do nosso cristão. Foi criado na igreja, teve sempre ali no cuidado do pai. E ouve falar muito do mundo, vê muitas coisas no mundo, porque ele tá guardado aqui. Aquela alegria momentânea. Sim, então ele fala assim, não, eu quero conhecer. Curiosidade. Pai, me dá o que eu tenho aí de direito e deixa eu ir. Deixa eu curtir a minha vida, né? E aí eu creio que foi assim, ele quis conhecer o mundo. Ele quis conhecer o que acontecia lá fora. Então, a curiosidade. Ele desrespeitou muito o pai, né? Porque lá no Oriente, ele só repartia a herança quando o pai morresse. E quem ficaria com a herança, administraria a herança, era o filho mais velho. Ele desrespeitou o pai e ele desrespeitou o mais velho, né? Porque ele tinha que ter... mas o amor, né, que a Josi falou, o amor do pai, o pai passou por cima dessas tradições. Nossa. Foi muito amor, porque ele passou por cima dessa tradição e deu ao filho, né, sem pensar, sem pensar não, sem questionar, né, porque ele estava pedindo aquilo, se ele ali na tradição deles, ele só quando ele morresse, ele estava dizendo para o pai, eu quero que você morra, porque só quando o pai morresse, né, que ele poderia receber a herança sob o cuidado do irmão, né? Porque o irmão é que ia administrar e ele pediu e o pai deu a herança a ele. O pai passou por cima, né, daquela tradição ali do Oriente e tal, que era aquilo, e deu a herança a ele. Então é um amor, né? Muito forte, muito forte, né? Então tu vê que são questões que realmente é o que acontece, né?
às vezes é porque não quer se submeter mais à autoridade do pai, às vezes é uma curiosidade. Isso. Não, como ele deve ser? Eu viver, né? Igual o filho que fala, vou sair de casa, vou morar sozinho. Isso, Como ele deve ser morar sozinho? Acha que vai ser a melhor coisa, né? Mas esquece que vai ter que ter compromisso, responsabilidade, cozinhar, pagar conta, né? Então, quer dizer, os filhos não têm essa noção. Então, realmente, é uma curiosidade. Às vezes, a curiosidade também causa isso. Tem muita gente que está na casa do pai e, por causa da curiosidade de querer saber como que é lá fora, o mundo, ele pega e sai da casa do pai e quer seguir a vida dele. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque temos a palavra, o exemplo aqui. Né? Então, eu sempre falo isso. A diferença de ser sábio e a diferença de ser inteligente. Porque o inteligente, ele aprende com o próprio erro. O sábio, ele não precisa errar para aprender. Verdade. Ele aprende com o erro do outro. Então, aqueles que realmente têm um conhecimento da palavra e tá vendo, a gente viu aqui, a gente leu, que não deu certo, sair da casa do pai, não precisa cometer o mesmo erro. Verdade. Não precisa. Mas a outra pergunta aqui é justamente isso. A gente leu aqui, mas compartilha um pouco. Como foi a vida do filho pródigo longe da casa do pai? A gente leu aqui. Foi uma bênção? Não. Não, foi uma maravilha. Vou deixar a casa do pai. Ao contrário. Vou pra lá, foi uma maravilha. Júlio, no começo foi flores. Cheio de dinheiro. Curtiu tudo que tinha que curtir, né? Entre aspas. Só que ele não pensou no amanhã. Ele pensou só no agora, no hoje. E o que ele fez? Ele gastou toda a herança. Olha quantas besteiras esse menino fez. Ele gastou toda a herança, tudo. Ele aproveitou, entre aspas, tudo que ele podia aproveitar. Só que aquele negócio, ele não pensou no amanhã. Ele só pensou no momento do agora. E tá aqui na história. Como é que foi? Acabou tudo, não tinha o colo do pai. E tinha amigos depois que perdeu tudo? Não. Os amigos estavam ali? Porque, na verdade, se a gente parar pra... Vamos botar para os dias de hoje. É verdadeiramente assim. Enquanto você tá com dinheiro, você tá por cima, tu tá cheio de amigos. Tu tem amigos, vai gastar contigo, vai estar aproveitando da tua herança. Vai ficar na tua mas depois que acaba, filho, depois que acaba, é que a gente descobre quem é amigo. Quem é amigo. E ficou algum amigo ali? Não, ele ficou Só ficou ele e os porcos. Só. O pecado, ele dissipa tudo do homem, né? Os bens, o físico, o emocional, né? O pecado da desobediência é uma coisa muito séria, né? Principalmente quando você desonra o pai. Sim. Né? Quando você desonra o pai é muito sério, porque aí ele desonrou o pai, ele desonrou o corpo dele, né? Com prostituição, com bebezice, né? Com falsos amigos, e ele achava que tudo isso era muito bom, né? Como às vezes a gente vê as pessoas saindo da presença do Senhor e descendo de ladeira abaixo e faz uma coisa dá errado, faz outra dá errado e vê aquilo e é um casamento, é outro. Entendeu? Então, assim, a gente vai vendo que desonrar o pai é uma coisa muito séria. Verdade. E ela tocou no ponto de que assim, no mundo é assim mesmo. No mundo você nunca pensa no amanhã. Não pensa. Né? Só Você hoje. gasta tudo, é satisfazer a carne, né? A carne está gritando, está querendo pecar, então vou satisfazer a carne, mas vem as consequências, né? Os traumas. Né? Às vezes muita gente fica com trauma do cara que aconteceu aquilo, né? Que não se preservou, mas a gente vê que a vida dele não foi nada fácil. Não foi nada fácil, nada fácil. Ao ponto Ele conseguiu destruir uma herança que o pai tava juntando, trabalhando, que talvez era aquela herança que ia manter eles para a vida toda. né? Ele conseguiu destruir, em pouco tempo. É verdade. Então a vida dele não foi nada fácil. E ainda foi assim, né? Fisicamente, com fome, sendo maltrapilho, mendigando, e ainda foi fazer comer
cuidar de uma coisa que para eles era imunda, Isso aí. né, de porcos, Verdade. né, comer bolotas de porco. Olha como que Satanás O faz ponto, né? com O a ponto que vida do Satanás homem. Né, leva ele lá para comer, para cuidar de porco, de uma coisa que para os judeus era uma coisa, era imundo, imundo. né? Comer, trabalhar naquilo ali, vivendo na mendigância, sem nada para comer, né? Então, às vezes a gente vê o homem desse jeito longe de Deus. É verdade, tá vendo? Você tem que pegar isso. Olha só, na casa do pai, você come do melhor. Você tem cuidado, tem proteção. Você tem todo o amor. Aí o diabo ele tenta te confundir, tenta te enganar, fazendo você se afastar da casa do pai, da presença do pai, te dá uma falsa sensação de felicidade, de alegria. Você gasta tudo que você conquistou, que era teu de herança, com prazeres, com prostituições momentâneas. E o diabo ele faz você chegar num ponto de miséria, num ponto que você acha que não tem mais valor. Você não vale mais nada. Você começa a falar, não vale mais nada. Porque ele começa a tirar esse valor de você. E aí? Você vai continuar longe da casa do pai? Ainda que a Bíblia está mostrando que viver longe da casa do pai não é o melhor caminho, então hoje ainda há esperança para você. Sabe por que ainda há esperança? Porque esse texto termina de uma forma totalmente diferente, uma forma sobrenatural, uma forma onde que o amor sempre prevalece. Então, olha só, vamos para cá. A outra pergunta é: por que o filho pródigo voltou para a casa do pai? Sei. Então, ele saiu da casa do pai, não se deu bem longe da casa do pai. Agora, por que ele resolveu voltar para a casa do pai? Ele refletiu, né? Caiu em si. Ele tomou um posicionamento. Teve o toque do Espírito Santo, né? Desperta tu que dorme, meu filho. Lembrou, né, que lá na casa do pai ele tinha o melhor. Não, até os servos, né? Até os servos servos estavam numa condição melhor do que ele. do que ele, né? Então é assim muito assim, muita bênção, né? Ele ter caído em si, né? E eu errei, mas eu vou voltar. Isso é muito forte. Ele reconheceu. E reconhecer que, né? Reconheceu que errou, mas vou voltar. Né? Não adianta reconhecer e permanecer longe. Ele tomou uma atitude, né? Olha aí, meu Deus, forte. Ele tomou uma atitude. E muitas das vezes nós precisamos tomar uma atitude, às vezes, na nossa vida, Verdade. né? Nos posicionarmos e tomar uma atitude de, não, eu vou retornar para a casa do meu pai. Né? Então, assim, eu penso que é muito forte aí quando ele assim, começa, né, a pensar, o que eu perdi, o que eu estou perdendo. Colocou na balança. Né, o meu pai, ele cuidava, ele me protegia, eu tinha trabalho, eu tinha autoridade de filhos, né? Autoridade de filho. E hoje eu estou cuidando de porcos. Então eu preciso levantar, eu preciso sair disso. E eu acho assim que ele tinha uma certeza do amor do pai. Isso é muito forte, porque a primeira coisa que ele fez, ele viu aquele cenário, tu vê que ele conseguiu cair em si, né? Ele, olha só a minha situação. Lá na casa do meu pai, poxa, era totalmente difícil. Os servos dele estão numa situação melhor do que eu. Os servos dele que também antes se submetia a mim. É verdade. Como filho, estão numa situação melhor do que eu. Então ele vai lá e reconhece, né? Vou voltar, vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de filho, né? E vai lá para pedir um trabalho, pai. E é interessante que ele reconhece que pecou
contra o Deus Todo-Poderoso e pecou contra o Pai, porque ele deve ter se lembrado daquilo que ele não poderia ter feito. Porque Ele desonrou, né? Em vez de honrar pai e mãe, ele desonrou. Ele desonrou, ele pediu a herança, coisa que ele não tinha o direito de fazer. Né? Naquela tradição ali, ele não tinha esse direito. Né? E ele desonrou o pai e o irmão mais velho. E o pai foi concedente com ele, com amor, tratou ele com amor. Então, esse amor, assim, eu acho que ele deve ter pensado em tudo isso, né? O que eu fiz? O que eu fiz? Né? E eu vou retornar, eu vou me humilhar. Né? Então, porque às vezes a gente precisa, vamos olhar, mas eu não reconheço o meu erro. Né? Eu preciso reconhecer aonde eu caí. Isso aí. Eu preciso ver aonde eu caí. Em Apocalipse, né? Fala, né? Vê onde tu caiu. Vê onde tu caiu, aonde que você está pecando, qual é a falta de rebeldia contra a liderança da igreja, ou contra os seus pais, ou contra o seu irmão, né? Então, assim, e até hoje, nós precisamos respeitar os nossos irmãos mais velhos, né? Às vezes eu falo com a minha irmã mais velha, assim, você precisa tomar uma atitude. Ela às vezes quer se colocar como uma criança, mas existe por trás disso uma coisa espiritual. Mas eu falei, você é a mais velha, que às vezes ela fica reclamando de algumas atitudes que alguns irmãos tomaram. Eu disse, mas você é a irmã mais velha e você não viu isso. Você não se posicionou como a irmã mais velha. Né? Então nós temos que você tinha autoridade para dizer não. Então, assim, é muito sério isso, né? De a gente reconhecer aonde nós caímos e pedir perdão, né? E voltar para a casa do pai. Agora, uma coisa interessante. Josi, vamos lá. Quando ele decidiu, ele reconheceu que errou, falhou. Quando ele decidiu voltar para a casa do pai, o pai fechou a cara para ele e falou, não, volta para onde tu veio. Não. O pai se irou com ele e falou, não quero mais você aqui. Não. O pai fez isso? Esse é o amor do pai. O que o pai fez? O pai o recebeu. Como? Com amor. Com amor, a palavra de diz, braços abertos. A palavra diz que o pai o avistou de longe. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, eu creio, né, irmãos? Que eu acho que todos os dias aquele pai ia para um canto ali para olhar, porque o pai tinha certeza. Uma hora ele vai voltar. Uma hora ele vai voltar. Oh, uma hora ele vai cair em si. Uma hora você vai voltar. Uma hora ele vai cair em si. Uma hora ele vai entender que lá fora no mundo ele não vai encontrar o amor que eu tenho. Então eu acho que é isso que uma das coisas também que fez o filho voltar foi isso. Ele caiu em si, tudo isso que ele tinha errado, que ele tinha pecado contra Deus e contra o pai, mas ele caiu em si numa coisa. Aonde ele estava, ele não encontrou o amor que tinha no pai. É verdade. E esse pai cheio de amor, porque, gente, é isso que um verdadeiro pai faz. É isso que Deus faz conosco. É verdade. A gente erra, a gente pede herança ao Senhor, a gente sai da presença do Senhor, mas o pai continua assim, ó, de braços abertos, esperando o filho voltar. Devolveu a autoridade, o anel, devolveu a roupa, né? A sandália e tudo novo, deu tudo novo. E deu um banquete, uma festa. Comemorou, fez uma festa. Comunhão, né? Oh, glória. Então, gente, Deus, ele quer fazer uma festa hoje. Festa no céu hoje, hein? Olha aí. Então, você que está aí do outro lado, você que é filho. Você que também pediu herança, você que saiu da presença do pai, você que pediu, você decidiu sair da casa do pai. Ei, volta. O pai está de braços abertos te esperando. O amor continua, o pai continua a te amar. Foi você que virou as costas pro pai, o pai não virou as costas para você. Ele continua assim, ó, de braços abertos, te esperando voltar. Para te limpar, para te dar uma nova roupa, te dar um anel de autoridade, te dar uma sandália nova, para você proclamar o evangelho e falar desse amor. É verdade. Que é tão grande, né? Coisa linda. Não, autoridade de filho. Porque olha só, você pode até ter saído da casa do pai, mas ei, deixa eu te falar uma coisa. Você não deixou de ser
filho. Aleluia. Tu continua a ser filho. A tua herança te espera. Amém. Ô, glória. Glória a Deus. É como eu tava falando, né? Nossa, a gente muito vai, tremendo. é tanto conteúdo, o que Deus faz é uma coisa Verdade, tão maravilhosa. maravilhoso. Mas a gente já tá chegando ao fim. Viu como é tão rápido, né? Então, eu vou estar aqui dando oportunidade para cada um estar fazendo as colocações finais aí, interagindo com aquela pessoa, uma palavra, né? Para aquela pessoa que está assistindo, uma palavra de ânimo, né? Eu sempre gosto de pegar também esse exemplo de uma criança, porque se o dia que eu engatinhava, se eu desistisse de tentar mais uma vez andar, eu até hoje não conseguiria andar. Então, o que faz uma criança a andar é a perseverança dela de nunca tentar em desistir. Então, tem uma frase que eu coloquei aqui que fala muito sobre isso. A pessoa que falhou não é um fracassado. Fracassado é aquela pessoa que desiste de tentar de novo. Então faça o que o filho pródigo fez. Reconheça que errou e volta para a casa do pai. Você já sabe que da casa do pai é melhor. Vai continuar fazendo o que aí? O que tu vai continuar fazendo aí? Reconhece e volta. Porque cair faz parte. Mas ficar caído, aí é contigo. Deus, ele não quer que você permaneça caído. Ele quer que você se levante e volta para a casa do Pai. Amém? Amém. Então, dá uma palavra para o povo aí. Motive esse povo a voltar aí para a casa do Pai, que eu creio que o Espírito Santo que convence, o mesmo Espírito que está aqui, está aí no encontro dessa pessoa que está assistindo. Para mim, o versículo aqui 20 fala assim: e levantando-se foi para o seu pai. Ele não simplesmente voltou para casa, ele voltou para o pai. Porque quando você às vezes volta para a igreja, mas você não sente Deus ainda, mas você precisa sentir esse amor. Né, que o pai estava esperando, o pai não fez censura, o pai não foi ruim, o pai estava de braços abertos. Então ele voltou para o coração do pai. Né? Então que você volte para o pai, né? Volte para Deus, porque Ele é que tem a fonte de água viva para nossas vidas. Amém. Quer falar, Josi? Sim, Boa com tarde. certeza. Você que está aí do outro lado, foi o que eu falei. Você pode ter virado as costas para o pai, mas o pai não virou as costas para você. Ele continuou de braços abertos te esperando. E hoje é o dia de você voltar para a casa do pai. Voltar não só para casa, mas para os braços do pai. Porque cheirinho igual do pai não tem. Amor igual do pai não tem. Cuidado igual ao do pai não tem. Independente que você tenha sido um filho que tenha tido uma história, que não teve um pai presente, que teve um pai, mas não se posicionava. Mas há um pai, o pai é eterno. E esse pai, ele nunca e jamais vai te abandonar. Então, hoje mesmo, volta para os braços do pai. Tá? Coisa linda, Jesus. Então, meus irmãos, família, Ai, Jesus. é isso, vamos estar aqui orando para que você, da onde que você estiver, reconheça e volte. Então, ora com a gente, feche os seus olhos, né? Abre o seu coração agora para Deus, que essa oração venha estar alcançando a sua vida. Amém? Então oremos, vamos estar orando? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, porque hoje, através do Teu Filho Jesus, nós podemos dizer que o Senhor é Pai nosso. Aleluias. Nós temos autoridade de filho. Pai, muito obrigado, porque isso é muito importante, Senhor da glória.
Porque o Senhor nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo o mal. Então o Senhor é um Pai que nos livra de todo o mal. O Senhor é um Pai que provê todas as coisas. Então, muito obrigado. Pedimos a Ti que o Senhor venha alcançar essa pessoa, Senhor da glória, que está distante, mas que essa palavra alcançou ela. Contempla a mente dela, o coração dela. Faça ela reconhecer, meu Pai, que o Senhor está de braços abertos para estar recebendo ela. Então, em nome de Jesus, tira todo obstáculo, meu Pai, toda palavra negativa, todo complexo de inferioridade, toda fala, meu Pai, que eu entristeci o Pai, eu não mereço, não sou digno de ser chamado de filho, mas que ela venha, meu Pai, voltar para casa. E que nós viemos festejar. Em nome de Jesus. Que venha ter uma festa, não somente no céu, mas também na terra. Porque, meu Pai, há uma grande festa quando um pecador se arrepende. Então nós queremos te agradecer. Muito obrigado. Obrigada. Por cada alma, Senhor da glória, que está sendo alcançada e vai estar voltando para a casa do Pai. Porque cremos que muitas almas voltarão para a casa do Pai. Aleluias. Através desta live. Porque eu creio que não é um homem, mas sim o Senhor que está dirigindo. E é a tua palavra que foi ministrada. Então queremos te agradecer por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, fica na paz, um forte abraço, um beijão no seu coração. Tchau, gente. Amém, Jesus.